Sabe quando a gente olha para um mapa antigo do Brasil e pensa se ele sempre foi desse jeito? Pois é, nas profundezas da nossa história existe um capítulo que foi quase esquecido. Uma disputa que não foi de exércitos, não, mas sim de mapas, de decretos e, claro, da ambição de governadores. Essa é a história de uma fronteira que literalmente se perdeu no tempo. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que por mais de um século ninguém sabia a resposta exata. Era um grande borrão nos mapas do Império. E a verdade por trás dessa confusão toda poderia, sim, redesenhar uma parte do Brasil como a gente conhece hoje. Vamos mergulhar nisso. Imagina a cena. De um lado, a província de Goiás. Do outro, a gigante província do Grão-Pará. E bem no meio, um território imenso, cheio de rios, riquezas, possibilidades. Era como um prêmio numa batalha de argumentos e de leis que ia definir o destino de milhares de quilômetros quadrados. A grande questão era, quem tinha razão? Certo. Para a gente entender essa disputa, primeiro a gente precisa entender a confusão. E ela começa com os próprios especialistas da época que, olha, simplesmente não conseguiam chegar num consenso sobre onde terminava Goiás. Pensa só nisso. O geógrafo francês Francis de Castelnau, um cara que viajou o Brasil inteiro no século XIX, foi direto ao ponto. Ele percebeu na hora que ninguém sabia ao certo se a fronteira norte de Goiás era no rio Tacuruí ou no Itacaiunas. A simples existência dessa dúvida já jogava por terra aquela ideia que muita gente tinha de que o rio Araguaia era o limite óbvio. Não era tão simples assim. E a confusão, claro, só aumentava. O cronista Cunha Matos chegou a fazer uma lista das teorias. Para alguns, era o Araguaia. Para outros, era uma cachoeira que ficava a dezenas de léguas ao norte. E ainda tinha um terceiro grupo que dizia que era um rio mais distante ainda. Era um verdadeiro caos geográfico. Com tanta gente dizendo uma coisa diferente, parecia impossível chegar na verdade. Mas e se a pista, para resolver esse mistério todo, estivesse escondida bem ali, no meio dos relatos confusos da época? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E aqui vem a sacada genial, a lógica que o próprio Cunha Matos apontou. A coroa portuguesa criou a comarca de São João das Duas Barras como parte de Goiás. E a capital dessa comarca foi construída ao norte do rio Araguaia. Agora pensa bem, faria algum sentido o rei criar a capital de uma comarca de Goiás em território que pertencia ao Pará? Claro que não. Essa era a chave de tudo. Essa pista lógica nos leva direto para a prova mais forte de todas, os documentos oficiais da coroa. Agora, a disputa sai do campo da opinião e entra no campo da lei, do que estava escrito e assinado pelo rei. Olha, atenção aqui, viu? Especialmente para quem está estudando para concurso, para vestibular. Essas 3 datas são a espinha dorsal do argumento de Goiás. A Ordem Real de 1798, que foi o pontapé inicial, o Alvará de 1809, que criou a comarca, e o Alvará de 1814, que basicamente bateu o martelo. Essas são as provas documentais, os pontos-chave. E só para não ficar nenhuma dúvida, um alvará, naquela época, não era uma sugestão, um pedido. Era uma ordem direta do rei, com força de lei em todo o império. Ignorar um alvará era como desafiar o próprio monarca. Tinha um peso enorme. Então, o ponto crucial é este. O Alvará de 1809 não só cria a comarca, como também determina que, enquanto Goiás ainda não tivesse tropas suficientes, o Pará deveria proteger o posto. Isso prova 2 coisas. Primeiro, que o território era de Goiás. E segundo, que a presença de tropas paraenses ali era temporária e por ordem do rei, não um sinal de que eles eram donos da terra. Mas a gente sabe, né? Uma lei no papel é uma coisa. Outra, completamente diferente, é alguém lá e fazer essa lei valer. A história dessa fronteira não foi escrita só em gabinetes. Ela foi, de fato, demarcada no terreno por um homem de ação que decidiu transformar a lei em realidade. E esse é o cara, D. João Manuel de Menezes. Quando ele assumiu o governo de Goiás, recebeu uma missão bem clara de Portugal: resolver de uma vez por todas essa incerteza das fronteiras com o Pará. E olha, ele não perdeu tempo. Guardem bem este ano, 1798. Isso foi mais de uma década antes do Alvará decisivo. Foi aqui que a estratégia de Goiás começou a se materializar no mapa. Foi um movimento ousado que se antecipou à própria lei que viria depois. A jogada de Menezes foi simplesmente genial.
Ele foi lá e estabeleceu um presídio, um posto militar de Goiás, bem no coração do território disputado. E o mais revelador de tudo, o governo do Pará não fez nenhum protesto formal, ficou em silêncio. E o silêncio, nesse caso, foi uma aceitação. Foi uma concordância tácita do avanço goiano. Com todas as cartas na mesa, a lógica, os decretos reais e a ação no terreno, o cenário estava pronto para o confronto final de argumentos. De um lado, a tradição, o costume. Do outro, a prova documental, o fato. E aqui o centro da disputa fica muito claro. O Pará se apegava a umas ideias meio vagas, como um limite natural, a posse de um cartório, mas nunca apresentou um único documento real para provar o seu ponto. Enquanto isso, Goiás construiu um caso sólido, com leis, com datas, com ações concretas que ninguém podia contestar. Com base em todas essas evidências, os representantes de Goiás colocaram na mesa uma proposta de fronteira bem clara, bem definida. Uma linha reta, ligando pontos geográficos específicos que refletiam exatamente o que os documentos e a história diziam ser o limite de direito. E é aqui que a história encontra o presente. Se essa proposta, que era toda baseada nas leis da época, tivesse sido aceita, a cidade de Conceição do Araguaia, que hoje fica no Pará, pertenceria a Goiás. E faz todo sentido, né? Afinal, a cidade foi fundada por um missionário que era da Diocese Goiana. A história, é claro, seguiu um outro caminho, e as fronteiras acabaram sendo definidas de outra forma muitos anos depois. Mas essa pergunta permanece, ecoando através dos séculos. Diante do peso dos decretos reais, dos fatos históricos, será que a fronteira que a gente tem hoje no mapa é a que realmente deveria existir? A história nos deixou as provas. A reflexão agora fica pra gente.